Olá pessoal, meu nome é Douglas Somão, sou MVP da Microsoft e seja muito bem-vindo ao meu canal e a mais um vídeo de Power Apps. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma novidade que saiu essa semana, é uma novidade bem interessante para aqueles que já estão desenvolvendo um pouquinho mais avançado, mas eu vou mostrar aqui na prática como funciona, quais são as melhores partes de usar essas novidades e como que você pode usar isso a partir desse vídeo já fazendo, tá bom? Então vamos lá. Bom, o que foi lançado essa semana foi o suporte para componentes usarem conectores. O que são os componentes para aqueles que não saibam? Tem um vídeo meu falando sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição e aqui no linkzinho. Mas basicamente componentes são formas de você criar, usar funcionalidades ou recursos dentro do Power Apps. Então, por exemplo, você pode usar uma galeria, você pode usar um botão, você pode usar um cabeçalho e criar um componente. Então, ter um componente que é um agrupador de outros componentes e daí você usar esse componente em diversos lugares. Então, você pode criar um componente seu, você pode fazer um componente ser reutilizado em várias aplicações. Então, você gera o pacote desse componente e você importa nos outros componentes. Então, por exemplo, teria um cabeçalho. O cabeçalho vai ter sempre o logotipo, o nome da aplicação, uma cor específica e um menu superior. Então você poderia fazer um componente disso e a partir desse componente todas as minhas apps têm a mesma coisa. Em vez de eu ficar copiando e colando, eu gero um pacote com isso aí, eu gero esse componente e reutilizo ele não só dentro do meu próprio aplicativo, de usar, por exemplo, esse cabeçalho em várias páginas, mas também de usar esse aplicativo em outros, esse componente em outros aplicativos. Legal? Então, se ficou alguma dúvida, depois você me manda uma mensagem sobre isso. Mas o grande ponto é que antes a gente não poderia usar os conectores. Então, por exemplo, se eu quisesse dentro do meu componente usar de repente a minha galeria buscando pessoas ou buscando algum outro tipo de recurso que usasse conectores, a gente não poderia fazer isso. E por que é um problema? Era um problema antes, porque na hora que a gente ia gerar esse pacote, ele ia gerar esse pacote e eu ia importar numa outra app e ele não ia reconhecer esse conector, então ele não ia reconhecer que tem uma conexão ali com alguma outra fonte de dados e solicitar então acesso a esse conector. Então o que a gente fez foi basicamente a gente não conseguia fazer isso. A gente não conseguia usar esses conectores dentro dos nossos componentes. Então agora a Microsoft ela liberou esse suporte. Então agora você pode fazer um componente, por exemplo, de busca de pessoas, e esse componente de busca de pessoas vai estar em vários aplicativos nossos. Você faz um componente com isso, a gente vai fazer um aqui agora, e aí você pode empacotar e na hora que você importar ele em outro aplicativo, ele vai falar, olha, esse componente está usando um determinado conector, você quer deixar? E daí ele vai usar o conector normal. Então funciona muito na hora da gente poder fazer componentes que sejam reutilizáveis em vários aplicativos. Beleza? Bom, então está aqui o portal que a Microsoft lançou sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Para vocês verem, já existem alguns componentes prontos para vocês entenderem como funciona. Então, aqui mostrando rapidinho um exemplo desse componente do Outlook, da caixa de e-mail do Outlook. Então, eles geraram um componente onde busca todos os e-mails seus usando o conector do Outlook. E aí, com essas informações desse e-mail, ele fez a galeria para poder ter todas as mensagens e não só ter as mensagens, mas também poder enviar mensagens e coisas do tipo. Então, tudo isso é usando os conectores. Se você conhece os conectores, já usou com o Power Apps ou com o Power Automate ou com o Power BI, você já entendeu como funcionam os conectores. É só entender como funcionam eles na prática na hora de usar e você consegue fazer um componente seu. Então aqui eu vou até fazer o import desse componente para vocês poderem ver, porque já tem o download aqui, você consegue fazer o download desse componente e usar o componente de caixa de e-mail. Não só isso, mas você pode ter um componente de busca de pessoas. Esse é o que a gente vai fazer. Você também pode baixar nesse link aqui, tá bom? Então isso é bem interessante, tentem aí. Então o que a gente vai fazer? A gente tem uma app aqui do zero, eu criei uma app. A primeira coisa que a gente tem que fazer é habilitar as funções de componentes e de gestão de fórmula, de erros que podem acontecer em fórmulas enquanto elas estão sendo executadas. Então você vai aqui nas configurações, configurações avançadas, e aí existem duas funções experimentais que a gente tem que liberar. Uma é essa gestão de nível da fórmula, de erro de fórmula, e a outra é a parte de componentes. Senão, seu aplicativo Canvas não vai ter os componentes lá dentro. Então, uma vez que eu já tenho habilitado, ele apareceu aqui, os Custom Components.
Então aqui a gente já consegue ver os componentes. E aí o que eu fiz? Eu baixei já aquele aplicativo, um daqueles componentes que estão lá no link. Tá? Então o que eu vou fazer agora é importar um deles, só para vocês verem como funciona. Tá? Vou clicar aqui em Upload File, ele vai me baixar um arquivinho msapp, vou importar ele aqui. E aí o que acontece é que, como eu já tenho uma conexão com o Outlook, ele já vai gerar uma conexão, e aí o componente ele já está aqui no inbox, já está aqui nas respostas, tá vendo? E se eu for aqui em Data Sources, agora ele tem uma conexão nova. Quer ver? Ó, eu vou até fazer de novo para vocês poderem acompanhar, eu vou apagar esse componente. E aí o que eu vou fazer aqui, ó, remover essas duas conexões que eu tenho no meu app. E vou importar de novo só para vocês verem o que acontece na prática. Basicamente o que acontece é que ele é gerado em tempo de execução, ele vai fazer essa conexão, ele vai gerar as conexões que são necessárias para aquele componente. Bom, tá vendo? Basicamente ele pede, esse componente ele vai tentar usar o conector de Outlook e o conector de Office 365 Users. Se o seu app já tem isso, ele só vai reutilizar. Se não tem ainda, ele vai pedir permissão para usar. Aí você pode dar um aceitar. Esse é o grande ponto aqui desse novo suporte, tá? E aí é gerada duas novas conexões dentro do meu app. E aí esse meu componente já vai começar a trabalhar, tá? Então agora eu já tenho o meu componente aqui. Se eu for na minha tela, eu já posso usar esse componente de inbox dentro do meu aplicativo. Legal? Simples e prático. Agora o que a gente vai fazer é criar um componente do zero, tá? Então a gente vai vir aqui em componentes, vai clicar em novo componente. E aí o que a gente vai fazer são duas coisas. Uma é colocar uma galeria. Então vai em Insert, Gallery. E a gente vai colocar também um campo de texto. Então, Insert, Text Input. Tá bom? Simples, facinho. O que a gente vai fazer aqui agora é colocar para que essa galeria, os itens dela venham do Office 365 Users, porque a gente quer fazer uma busca de pessoas, tá? E aí o que acontece? Agora funciona um pouquinho como a parte de conexões aqui, como que a gente usa os conectores, é basicamente API. Então, para vocês que são um pouquinho mais desenvolvedores, ou para que vocês ainda, aqueles que não são, também é meio simples, porque ele pede alguns parâmetros e você vai passar esses parâmetros para esse conector, tá? A gente tem o Search User e a gente tem o Search User V2. Eu vou usar o V2. E aí ele já tem alguns parâmetros aqui, tá vendo? Ele tem o Search Term, ele tem o Top e o Skip Token. Qual que é a grande diferença? O Search Term são os termos que você quer que ele busque, o Top é a quantidade de pessoas que você quer que ele busque, e o Skip Token é a quantidade que vai, se você quiser fazer, começar a partir de tantos. Então ele vai começar a partir de um número específico. Eu quero pegar os próximos 10. Tá? Então aqui no Search Term, eu vou colocar Search Term, dois pontos, e aí eu vou pegar o que está vindo no campo do Text Input 2.text, porque eu quero que sempre que o cara vá digitando, ele já vai fazendo filtro para mim, tá? E aí no top eu vou colocar para trazer 5. Legal? E aí o que acontece? Esse resultado ele vai trazer dois tipos de informação. Isso vai depender de cada conector, tá? Então você vai ter que ver o que seu conector traz. Um é o value, geralmente ele vai ter isso em todos os conectores. E às vezes, quando tem paginação, quando a funcionalidade tem paginação, ele vai trazer esse OData Next Link, que é basicamente um link para a próxima página, tá? A gente vai usar o value. Legal. Então ele já vai fazer a busca. Aí o que a gente quer fazer agora na galeria é basicamente definir quais são os campos de cada uma das informações. Então no campo de imagem eu posso, por exemplo, trazer as fotos. E aí o que eu já vou fazer aqui já só para vocês verem como funciona. Vou tirar esse text input aqui. Ele já vai montar a estrutura, tá vendo? E aí o que a gente tem que fazer agora é definir as informações. Então no title eu vou trazer alguma informação que está lá no meu cadastro. Eu vou trazer o display name. No subtitle eu vou trazer de repente o meu e-mail. E na imagem o que a gente pode fazer aqui, porque ele não vai reconhecer o campo de imagem. Ó, esses são os campos disponíveis, tá? Então vocês vão ver que não vai ter aqui a foto,
mas eu posso ir buscar também lá no Office 365 Users. Aqui, ó, já tenho até um user foto e eu tenho que passar o ID do usuário. O ID eu tenho, que é ID. Legal? Aí ele já vai pegar a imagem do usuário para colocar ali também. Tá vendo? Ele já está buscando aqui para trazer. Já trouxe as pessoas bonitas aqui daqui da empresa. Legal? Bom, então o nosso componente em si ele já está feito, está pronto. Então, busca de pessoas. E daí agora eu posso vir na tela e adicionar meu componente, porque eu quero que tenha o busca de pessoas aqui. Posso rodar. E agora se eu pesquisar aqui, ele já vai me achar. Vai achar o Gustavo, vai achar o Mário, vai achar o Renato. Legal? Então, dependendo da minha busca, ele já vai achar as pessoas da forma correta. E daí você pode reutilizar esse componente. Então, da mesma forma que eu gerei esse componente aqui, a gente poderia vir aqui e exportar esse componente de busca de pessoas. Então, eu posso vir aqui, ele já vai exportar esse busca de pessoas. Nesse caso, eu exportei a aplicação, né? Mas basicamente com esse export, o que vai acontecer é que esse componente ele vai poder ser reutilizado lá em outra aplicação. Então eu posso pegar esse busca de pessoas aqui, que foi um componente que eu coloquei, eu alinho, faço o meu design ficar melhor, exporto essa informação e aí eu posso distribuir isso em outros aplicativos. E na hora que eu importar, ele vai ver que ele está usando o Office 365 Users, vai solicitar a permissão e já vai utilizar a partir daí. Tá bom? Bom, esse é só um exemplo de como que você pode fazer. Vai lá na galeria, dá uma olhada no que dá para fazer nessa galeria da própria Microsoft. Posta aqui para mim alguns exemplos que você já tentou fazer ou que você gostaria de ver fazendo, a gente pode fazer. No começo do ano a gente deve ter algumas lives legais aí, então fica ligado, vai mandando sugestões também, dúvidas. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado, tenha sido útil para vocês e que vocês coloquem isso em prática. E vai me falando aí o que vocês têm achado, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.